Tocando do jeito delas. Práticas lúdicas ao piano com crianças autistas. Esse trabalho é um recorte da pesquisa de doutorado Tocando do jeito delas, o piano como instrumento musicalizador de crianças com transtorno do espectro do autismo, que vem sendo desenvolvida na Universidade Federal de Minas Gerais, sob a orientação da professora Betânia Parisi. Esse trabalho foi escrito por mim, Maria Tereza de Souza Neves, Betânia Parisi, e teve a colaboração de Natália Nunes e Cássia Emerick. O piano é um instrumento musical que exerce grande fascínio nas pessoas em geral, especialmente nas crianças pequenas. Sua forma, suas sonoridades, ressonâncias, possibilidades de produção sonora. No teclado, diretamente nas cordas, na tábua de ressonância, com o piano preparado. Tudo isso exerce uma atração extremamente favorável, capaz de criar grande motivação e gerar na criança pequena o desejo de experimentar, de explorar, de brincar com o piano como se fosse um de seus brinquedos. Tocar instrumentos musicais é uma forma de proporcionar experiências de aprendizagem ativa para alunos com transtorno do espectro do autismo. A literatura aponta que o piano pode ser visualmente atraente para autistas, principalmente devido à sistematização visual e sonora das teclas, podendo servir como potencial canal de comunicação com esses indivíduos, sendo muitas vezes a primeira escolha de instrumento para essas crianças. Ao realizar uma revisão sistemática, considerando o binômio piano e autismo, foi observado que nenhum trabalho havia contemplado aula de piano para crianças autistas menores de 5 anos. Considerando que o diagnóstico do autismo é fechado na primeira infância, por volta dos 3 anos, e tendo em vista que os estudos das neurociências apontam que nos primeiros anos de vida a plasticidade cerebral é máxima, sendo as intervenções a tempo essenciais, propomos em nossa pesquisa de doutorado aulas de piano para crianças autistas de 3 a 5 anos. Esse presente trabalho tem como objetivo fomentar e instigar reflexões relacionadas ao ensino de piano na infância, a partir de relatos da prática docente e de estratégias metodológicas vivenciadas com as crianças participantes da pesquisa, tocando do jeito delas, o piano como instrumento musicalizador de crianças com transtorno do espectro do autismo, de 3 a 5 anos, dialogando com os princípios de ensino-aprendizado do piano apontados pela professora Patrícia Santiago. Apresentamos cenas de situações reais em sala de aula de nossa pesquisa, como um convite à reflexão e por acreditarmos que esses exemplos podem oferecer insights e inspirar professores de piano e educadores musicais em suas práticas docentes. Participaram da pesquisa, tocando do jeito delas, o piano como instrumento musicalizador de crianças autistas, 16 crianças, sendo 4 meninas e 12 meninos com idade de 3 a 5 anos. Elas foram distribuídas aleatoriamente em 2 grupos. O primeiro grupo de crianças foi assistido no primeiro semestre de 2023, com aulas de piano individuais e semanais com duração de 30 minutos, ministradas pela pesquisadora, contando com o suporte de uma acadêmica do curso da musicoterapia. As aulas aconteceram no Centro de Musicalização Integrado, que é um órgão complementar da Escola de Música da UFMG. No segundo semestre de 2023, o segundo grupo de crianças foi atendido seguindo os mesmos parâmetros. Nas aulas ministradas às crianças autistas, o piano foi utilizado não apenas convencionalmente para performances de peças de um repertório,
mas também foram exploradas técnicas estendidas no ensino do instrumento. Como principal referência para o desenvolvimento das atividades, utilizamos o livro Piano Brincando, de autoria das professoras Betânia Parisi e Patrícia Santiago, por seu caráter lúdico, criativo e por estar fundamentado em paradigmas contemporâneos das neurociências em relação à plasticidade cerebral. Com base no livro Piano Brincando, as primeiras atividades que desenvolvemos em nossas aulas com as crianças autistas estiveram relacionadas à exploração do piano, conhecimento dos componentes do mecanismo de ação do instrumento e a exploração das possibilidades sonoras do mesmo. Por exploração do piano, entende-se um conjunto de atividades que expõem um instrumento aos alunos iniciantes, o que representa uma oportunidade de conhecê-lo de uma forma interessante e lúdica. Logo, para proporcionar às crianças o conhecimento dos componentes do mecanismo de ação do piano, ao longo das aulas, retiramos as tampas que recobrem as partes inferior e superior do piano vertical, para os alunos visualizarem o instrumento por dentro e explorarem sonoridades utilizando baquetas. Considerando o interesse de crianças autistas pelo padrão visual de organização das teclas e sua sistematização, relação entre teclas brancas e pretas, outro conteúdo abordado nas aulas foi a geografia do piano. É fundamental que os alunos iniciantes explorem todo o âmbito do teclado, escutem, reconheçam suas características sonoras e desenvolva a sensação tátil dos dedos nas teclas. A música Pai, Mãe, Três Filhinhos foi ensinada por imitação. O aprendizado por imitação integra a percepção auditiva, ouvir, visual, ver, sinestésica, sentir e o reconhecimento prévio de todos os aspectos contidos na peça musical que será tocada. O aprendizado do piano deve ser prazeroso e deve conter desafios, histórias, brincadeiras. A história do macaco patinador oferece oportunidade para o professor trabalhar sons curtos, sons longos, clusters e glissandi a partir da grafia das pegadas dos animais que participam do enredo da história. As pegadas devem ser vivenciadas corporalmente e no instrumento. Como principais resultados, observamos que ao proporcionar experiências musicais para as crianças autistas, tendo o piano como instrumento musicalizador, a música abriu canais de comunicação, permitindo que as crianças não só tocassem o piano, mas se expressassem cantando, criando, improvisando, dançando, movimentando, interpretando, regendo, do jeito delas. Essa expressão livre foi proporcionada através de abordagens centradas nos alunos e as crianças, cada uma à sua maneira, se revelaram protagonistas de um fazer musical subjetivo, singular, espontâneo, por meio da criação, apreciação musical e performance. Assim, estimulamos os professores a ministrarem aulas de piano para crianças autistas, ainda na primeira infância, pois um trabalho efetivo e que acolha as singularidades desse público proporcionará ganhos no desenvolvimento musical e em aspectos sociocomunicativos que reverberarão por toda a vida.
Esperamos ainda que este trabalho instigue discussões e inspire reflexões relacionadas ao ensino instrumental inclusivo ou ao ensino instrumental especial na infância, e possa ainda contribuir com a formação inicial e continuada de professores de piano e educadores musicais, a fim de fortalecer ações nos campos da educação musical especial e da pedagogia do piano.